E aí, meus considerados, tudo bem com vocês? Hoje, enfim, vamos dar uma folguinha para 21 Pilots, que tá aí essa semana aí correndo com esses códigos, com essas palhaçadas que eles estão fazendo com a fanbase, fazendo a gente esperar e adiando tudo que estão fazendo. E vamos falar sobre Yungblud, ou melhor dizendo, Dominic Harrison, que é, depois de 21 Pilots, a banda ou o músico que eu mais tô escutando. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a música Kill Somebody, que eu acho que é a música que eu conheci ele. Não, na verdade eu conheci ele pela música dele com a Halsey, que é 11 Minutes, mas essa foi uma das músicas que eu mais me apaixonei e que mais tem significado pra mim. Então, antes de eu começar a falar aqui sobre Kill Somebody, já se inscreve aqui no canal se tu é novo, deixa o teu like, comenta, compartilha. E se tu é fã de 21 Pilots e não gosta de outras bandas, não gosta do Dominic, não quer ouvir falar sobre ele, só volta no próximo vídeo, não precisa se desinscrever, porque tem gente que se desinscreve quando eu lanço vídeo de outra coisa que não seja 21 Pilots. Enfim, já se inscreveu, já deu like, vai comentar, já compartilhou, agora vamos pro vídeo e vamos falar sobre essa música maravilhosa. Pois bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre essa música é o parecer do Dominic sobre ela, o que ele já falou em entrevistas sobre ela. E em algumas entrevistas ele disse o seguinte: essa música é sobre um lugar bem escuro que eu encontrei na minha mente. No começo, isso realmente me assustou, mas eu aprendi a falar sobre isso, a saúde mental está finalmente sendo levada a sério e essa música me ajudou a me liberar do peso por um tempo. Eu queria que o vídeo representasse visualmente o sentimento interno de ansiedade e depressão a partir de uma percepção externa. Eu estava tão empolgado em mantê-lo realmente escondido, comparando aos meus outros vídeos, isso foi importante para mim porque não queria ocultar a mensagem por trás dela. Essa é uma representação visual do que parece a ansiedade dentro da minha cabeça, para que aqueles que sentiram ou sentem algum tipo de escuridão saibam que não estão sozinhos. Eu acho que essa música é tão representativa, que antes mesmo de eu parar pra ouvir ela, pra ver a tradução dela, pra ver a letra e vir fazer esse vídeo, eu já sabia do que ela era. Mesmo que o meu inglês seja péssimo e que eu não entendesse a letra, não entendesse o que queria dizer, quem me acompanha aqui no canal sabe que o meu inglês é horrível, mas pelo menos o refrão ali eu já entendia, que ele fala que tudo que ele queria era matar alguém, matar esse alguém. E eu sentia que ela era tão representativa e já sabia o significado dela, porque toda vez que eu me pegava cantando ela, que ela tava tocando e eu me pegava cantando ela, eu sabia que eu tava falando de mim mesmo naqueles momentos. Eu sabia que eu não tava falando pra outra pessoa, de que eu gostaria de matar uma outra pessoa, e sim de que eu falava sobre a minha personalidade, sobre eu mesmo, sobre o que eu mesmo boto de peso em cima de mim. Pra quem ainda não conhece o Dominic, pra quem ainda não acompanha o Dom, ele tem uma pegada bem parecida com 21 Pilots, ele traz bastante questões de saúde mental nas músicas dele. Eu já trouxe aqui uma outra análise dele que foi de Parents, que também fala muito sobre problemas psicológicos, só que ele vai além dos problemas psicológicos, ele não fala só sobre isso, ele fala sobre diversos outros problemas que tem na nossa sociedade, ele faz diversos outros questionamentos e inclusive eu acredito que esse é um momento que a gente tá vivendo e que ele tem tido bastante destaque na mídia, justamente por conta desse movimento que tá tendo nos Estados Unidos, das questões raciais, onde ele e a Halsey estão bem presentes nos protestos e tudo mais, então eu acredito que atualmente ele é um dos grandes nomes que realmente lutam por igualdade de tudo, sabe? Agora eu vou ler alguns trechos da música para vocês entenderem de que como ela fala sobre si mesmo, de que como ele fala sobre si mesmo e de que como tu deve se sentir falando de si mesmo quando ouve ou quando cantarola ela em algum momento. Ele fala frases como o seguinte: hoje você me fez sentir irrelevante, fez parecer que não há cérebro na minha cabeça. Estou como um esqueleto, não posso fechar meus olhos. Agora eu sinto que sou um alien. Eu sou tão fodidamente perigoso, não consigo encontrar vida. Hoje você me torceu como um saca-rolhas, arquivando-me como um processo, colocando palavras na minha boca, palavras que eu não gostaria. Tu lendo isso, tu percebe que ele tá falando sobre alguém que tá sabotando ele de certa forma, que tá botando ele pra baixo, que tá fazendo ele se sentir insuficiente de certa forma. E esse alguém é ninguém menos do que ele mesmo. Esse alguém é ninguém menos que nós mesmos. Nós mesmos
falamos essas coisas internamente pra nós. Eu tô falando aqui, é claro, de pessoas que têm certo nível de ansiedade e de depressão. Porém, é claro que existem sim momentos da nossa vida que há terceiros, há outras pessoas que vêm e te botam pra baixo, que vêm e tentam te jogar pra baixo, tenta te humilhar, tenta fazer tudo que ele citou aqui nessa música. Mas a gente sabe, pelo menos eu acredito que a grande maioria saiba, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Não tem ninguém que seja pior pra gente do que nós mesmos, do que a nossa própria cabeça, do que os nossos próprios pensamentos. É muito fácil tu se pegar pensando que o teu trabalho não é tão bom, é muito fácil eu pegar me pensando que os meus vídeos não são tão bons, por mais que tenha muita gente que vem e comenta dizendo que os vídeos são. É muito fácil tu se pegar pensando que a tua amizade às vezes não é o suficiente pro teu amigo, que tu não tá presente o suficiente, que tu não é bom o suficiente pra estar do lado dele. Ou até mesmo é muito fácil tu se sentir estranho, como ele fala aqui na música, como se tu não pertencesse a nenhum grupo, se não pertencesse a nenhum lugar. Mas isso tudo é coisa da nossa cabeça, geralmente. Como eu falei, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas eu não falo isso de uma forma como se fosse fácil tu começar a compreender isso, e a partir do momento que tu compreende isso, tu não vai mais ser o teu pior inimigo e tu não vai mais se sabotar, como ele fala aqui nessa música. Então aqui o maior retrato, a maior crítica realmente que ele traz nessa música é assim mesmo, e de como é difícil a gente se aceitar e de como isso é difícil realmente. Porém, apesar de essa música te mostrar isso, de que não é tão fácil a gente se aceitar, ao mesmo tempo ela te mostra de que tu não é a única pessoa que se sente assim. E como ele mesmo falou na entrevista dele, esse é o intuito dele, é de mostrar que, por mais que às vezes a gente vê ele como uma pessoa privilegiada, que tem aí uma carreira, que é grande já no nome da música de certo ponto, só que ainda assim, ainda pessoas como ele têm esse tipo de problema. Então eu não tô sozinho, então eu não sou a única pessoa nisso, então tu não é a única pessoa nisso. E é justamente por isso que essa é uma das melhores músicas pra mim, é uma das músicas mais importantes que eu já ouvi nos últimos tempos. Mas agora eu quero falar com vocês especificamente sobre o clipe, que o clipe é tão forte quanto a própria música. Eu conheço muito clipe, eu conheço muita música, eu conheço muita coisa desse mundo, justamente por conta do canal, porque eu assisto muita coisa pra saber o que eu trago e o que eu não trago pra cá. Mas eu nunca, nos meus 27 anos, vi nenhuma novela, nenhum filme, nenhum documentário, nenhuma entrevista, nenhum clipe, nenhuma produção que retratasse a ansiedade e a depressão de uma forma visual, pelo menos, tão forte como é retratado nesse clipe. De uma forma que o Dominique conseguiu retratar, que ele mostra exatamente os momentos que tu tá no fundo do poço, os momentos que tu tá se rasgando por dentro, como ele realmente mostra ali no clipe. Como tu tá se batendo por dentro, como tu tá se debatendo, se rasgando por dentro, e por fora tu parece que tu tá sereno, por fora tu parece que tu tá normal, por fora tu parece que às vezes tu tá até meio desligado do mundo. E isso tudo ele conseguiu passar numa produção que é feita em dois ambientes, um ambiente que é ali todo branco e o ambiente que é o lado escuro da mente dele, esse lado onde ele conseguia se refugiar. E por ser uma coisa tão simples, por ser um clipe tão simples, tão fácil de produzir, tão básico, e conseguir passar uma coisa tão densa, tão forte, tão profunda, eu fico realmente impressionado e eu não consigo deixar de dizer que isso realmente é um dos melhores clipes que eu vi na minha vida, e que representa tão bem os problemas de quem tem ansiedade, de quem tem depressão e de quem tem tudo isso. Então, esse é o meu ver, é o meu parecer, é o meu amor por Kill Somebody. E eu quero saber a opinião de vocês, que eu tava devendo esse vídeo lá pro Youngblood Brasil, que é a página do Facebook, e eu agradeço do fundo do meu coração os administradores lá, que foi uma das fanbases, uma das páginas que me receberam melhor, que sempre me apoiam, que estão sempre compartilhando as minhas coisas. Então, pra quem é fã do Youngblood, pra quem é fã do Dominique e ainda não conhece essa página, eu vou deixar o link deles aqui nos comentários fixados pra vocês ir lá e seguirem eles no Facebook também, tá bom? Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa música. Vocês acham que ela representa realmente muito bem, como eu falei, a ansiedade, a depressão, esses momentos ruins que a gente passa? Qual outro ponto que eu não citei aqui que vocês gostariam que eu tivesse citado? E claro, já me deixem dicas para uma próxima análise de Youngblood que vai estar rolando, porque
ele é o meu segundo artista favorito do momento. Na verdade, eu não sei nem dizer se ele é o segundo, se ele não tá empatado com 21 Pilots no primeiro, porque eu realmente amo demais, assim, ó. Ele tem realmente mudado a minha forma de pensar em muita coisa, porque ele é a pessoa mais desconstruída que eu já vi, e apesar de eu não ser tão militante, não gostar tanto de militância, ele traz isso de formas sutis e de formas que fazem tu entender e de que fazem tu sentir as mesmas coisas que ele sente. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, beijo do gordo, até a próxima e tchau, gente!